não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Eu queria analisar para vocês um tema histórico que tem algo a ver com a minha pesquisa da mente revolucionária, mas que serve para outras coisas também. Que é, vamos dizer, o problema que nós podemos chamar de guerra cultural. Então, todos nós estamos entrando, vocês estão entrando dentro, vamos dizer, de um cenário de guerra cultural. Né? E eu desejaria mostrar para vocês mais ou menos como isto pode acontecer, né? E qual é o processo pelo qual certas ideias ou crenças podem se tornar dominantes numa sociedade. Tá certo? E dá também para vocês a ideia do que nós podemos chamar de hegemonia intelectual. Não no sentido gramsciano só. No sentido gramsciano significa o seguinte, significa que as suas ideias se impregnam por toda a sociedade, né, e se tornam uma espécie de subconsciente, de modo que todo mundo acaba pensando do jeito que você quer, mesmo que eles não saibam isso. Vamos dizer, um exemplo disso é o uso, por exemplo, da palavra revolução. Né? Eu coletei aí um mostruário enorme de usos desse termo em títulos de livros publicados no Brasil. Então você tinha a revolução na tecnologia, né, a revolução na culinária, a revolução no vestuário feminino, né, a revolução disso, a revolução daquilo, a revolução da arquitetura, tem a revolução por toda parte, né, e no fim até o Papa dizia que o advento do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma revolução. Então, você vê que todos estes usos da palavra estão baseados, vamos dizer, numa falsa analogia. Porque em todos esses casos se trata de uma mudança ou de uma novidade repentina e auspiciosa. Todos eles. Não é isso? Ora, as revoluções jamais são repentinas. Revoluções são processos enormemente, revoluções políticas são processos enormemente complexos, né, que levam muito tempo. E se podem parecer auspiciosas por uns momentos, depois que elas se passam, você vê que não foram nada auspiciosas, que foram, né, uma onda de azar quase macabra. Né? Quando você vê um país devastado, quando eu vi lá a Romênia devastada por 40 anos de comunismo, agora leva 200 anos para levantar aquilo, né? Você fala, bom, então é uma analogia errada. Mais errada ainda seria a analogia com as chamadas revoluções, né? Quem colocou a palavra revolução em circulação foi Copérnico, com o livro de, acho que é 1543, as revoluções dos corpos celestes. Né? Então, essa analogia é mais errada ainda porque os corpos celestes, a revolução consiste em voltar ao mesmo lugar. Né? Quer dizer, é exatamente o contrário de uma novidade. Se tem uma coisa que não tem novidade nenhuma, eu digo, bom, é as órbitas planetárias que você pode calcular com uma antecedência de 100 mil anos. Né? Você pega, na internet você encontra, né? Efemérides, são todas as posições planetárias pelos próximos 10 mil, 30 mil, 100 mil anos. Quer dizer, qual é a novidade? Não tem nenhuma. Então, o uso generalizado da palavra revolução como novidade auspiciosa não corresponde nem à origem astronômica do termo, nem ao seu sentido político. Não é isso?
As revoluções podem ser auspiciosas, tá certo? Ou pode ser o contrário, dependendo de contra quem é a revolução, né? Então, e frequentemente os seus próprios adeptos se dão mal. Isso é quase uma constante na revolução. Os primeiros líderes de uma revolução são sempre mortos pela própria revolução. Então, daí eu me perguntei, mas de onde saiu este uso, né, da palavra? Como que a palavra se disseminou universalmente, sendo baseada numa dupla e falsa analogia? Eu digo, isto é o que se chama hegemonia. Né? Quer dizer, o uso da palavra revolução como novidade repentina e auspiciosa, ele é parte do discurso de propaganda revolucionária. Isso se disseminou de tal modo que as pessoas mais antirrevolucionárias que podem ter também adotam o mesmo, né, o mesmo vocabulário. Né? Outro dia mesmo saiu um livro de um autor chamado, acho que David Bentley Hart. É uma apologia da religião cristã. E ele diz que o cristianismo foi a grande revolução e que tudo que veio depois é um bando de reacionários que são contra aquela revolução. Ué, está errado. Né? Porque como você pode dizer que o cristianismo foi uma novidade auspiciosa se já estava anunciado desde não sei quando, né? Então, mas isso para mostrar para vocês o poder de impregnação que o vocabulário de uma determinada corrente política pode ter na sociedade em geral, independentemente das crenças políticas pessoais de cada um. Né? Isso chama-se hegemonia. Quer dizer, quando o seu adversário começa a pensar do jeito que você quer e usar as palavras no sentido que você quer, aí você ganhou. Tá certo? Então, basta você ver esse uso generalizado da palavra revolução num sentido de novidade auspiciosa para você entender por que o movimento revolucionário, depois de conhecidos e arquiprovados, né, os seus crimes, os seus horrores que transcendem todos os demais males, né, já acontecidos. Se você pegar todas as tragédias acontecidas da espécie humana, não se compara ao que as revoluções fizeram nos últimos 200 anos. Até uma vez eu fiz uma tabelinha, tá aqui, ó, terremotos, pestes, né, furacões, etc, epidemias, tudo. Soma de, olha, as revoluções mataram mais gente, né? Então, como é que depois de revelar tudo isto, o movimento revolucionário ainda progride, ainda conserva a sua autoridade moral perante tantas pessoas? Eu digo, olha, veja o uso da palavra revolução e você compreenderá por que isso acontece. Porque isto é hegemonia e isto é a demonstração, é um exemplo de como funciona uma das três formas de poder que existe. Porque existem três poderes apenas. Você tem um poder intelectual, espiritual, você tem um poder político-militar e você tem um poder econômico. Quer dizer, a natureza do poder intelectual é demarcar as possibilidades de concepção e percepção das pessoas. Então, é claro que isso funciona a longo prazo. Nunca é um poder pessoal, porque raramente o sujeito que o exerce tem a oportunidade de ver aquilo funcionando no prazo da sua vida. Né? É uma coisa que, às vezes, para desencadear seus efeitos, leva 200, 300 anos. Mas, a longo prazo, é o mais eficaz dos poderes. Né? Inclusive, tudo aquilo que o poder político-militar ou o poder econômico pode fazer está já demarcado de antemão por esse poder intelectual. Então, é, por natureza, um poder póstumo. Né? E por isso mesmo não parece um poder. Quer dizer, quantas vezes você está agindo exatamente dentro do campo de possibilidades que foi demarcado 200 ou 300 anos atrás, por um sujeito que aparentemente não tinha poder nenhum e que podia ser até socialmente um João Ninguém. Né? Quando você vê, por exemplo, o que era Sócrates, socialmente ele era um pequeno empresário, era um empreiteiro, um soldado aposentado que, quando acabou a guerra, montou lá um negócio de construção pequeno. Né? Ele não era nem Odebrecht,
Né? Socialmente ele era isso apenas, tá certo? No entanto, nós ainda repetimos os esquemas de pensamento criados por Sócrates. Né? Toda vez que você, numa discussão, o sujeito diz uma palavra, você retruca para ele: o que você quer dizer com isso? Né? Você está agindo socraticamente. Quer dizer, é uma possibilidade de ação humana que Sócrates inventou. Realmente não existia antes. E que, desde então, é imitado por todo mundo. Quer dizer, ele demarcou um novo campo de possibilidade. Né? Então, quando eu estou falando de hegemonia, eu estou falando não só no sentido gramsciano, que é mais imediato e mais material, mas num sentido de longuíssimo prazo. Não é isso? E que pode abranger, então, civilizações inteiras, como o uso da palavra revolução abrange a civilização ocidental inteira. Não é isso? Eu mesmo, que estudei o negócio e que vi quanto isso é inapropriado, eu mesmo, sequentemente, me pego. Né? Eu não escrevi que a obra do René Girard era uma revolução? Então, eu mesmo usei a palavra nesse sentido. Né? Isto mostra o poder de impregnação dessas coisas. E, junto com, vamos dizer, com as palavras, está moldado automaticamente o imaginário e as suas reações de base, reações quase inconscientes. Né? Então, quando você tem uma situação de guerra cultural de Cuba, faz favor para mim, vira esse negócio porque está dando um reflexo aqui. Isso, ótimo. Obrigado. Que barulho é esse? Negócio apitando aí. Tá bom. Então, quando há uma situação de guerra cultural, qual é o fator decisivo? Quem ganha e quem perde? Eu estou dizendo isso por quê? Porque vocês estão entrando dentro de uma situação de guerra cultural. É isso? E, queiram ou não, né, isto aqui é a preparação de um exército para uma guerra cultural. Nós temos diante de nós um problema temível que vai ser o que vai decidir provavelmente toda a sua vida. Quer dizer, nós estamos, vamos dizer, tudo que nós estamos fazendo é para um país onde a cultura superior for totalmente destruída. Então, totalmente não sobrou nada. Não basta você ler os nossos escritores dos anos 50 e ler os de agora para você ver que o que aconteceu foi uma catástrofe sem precedentes. Isso nunca aconteceu em nenhum país do mundo, nem mesmo a Alemanha nazista. A Alemanha nazista, os melhores escritores, pensadores, todos foram embora. Eles foram embora, mas não morreram. Né? Então você tem a cultura alemã no exílio, como se tem a cultura russa no exílio. Você pode dizer, por exemplo, a filosofia morreu na União Soviética. Né? Sim, ela morreu na União Soviética, mas fora da União Soviética você tinha Leon Chestov, você tinha Berdyaev, você tinha um monte de russo criando uma cultura russa majestosa. Né? Mas no Brasil não tem nada disso. Tá certo? Não pense assim, os melhores escritores brasileiros foram todos para o exterior. Não, quem vem para o exterior sou eu, um cara, que sou eu, pô. Isso é nada, isso é zero. Né? Então, o que houve no Brasil foi realmente uma devastação da cultura superior, da linguagem, né? E das possibilidades de percepção e de julgamento moral. O embotamento moral do país chegou a um ponto em que, né, vocês viram essa semana aquele negócio do Lula, que o sujeito se gabando de ter cometido um estupro que talvez ele nem tenha cometido, mas que ele acharia lindo cometer, né? E depois aquele negócio que saiu lá no Reinaldo Azevedo contando que o sujeito tem saudade do tempo que os meninos tinham relações sexuais com cabritas e jumentos. Meu Deus, isso é uma coisa assim, tão grotesca, né? Que, quer dizer, em qualquer outro país do mundo isso é inimaginável, só poderia acontecer num país onde, desaparecendo a cultura superior, desapareceu a capacidade que as pessoas têm de julgar as coisas e de avaliar o peso respectivo, né? Então, a tarefa que se apresenta a nós vamos ter que reconstruir tudo, minha gente. Né? E isso, evidentemente, é guerra cultural, claro. Então, o que decide a guerra cultural? Qual é o lado que vence e qual é o lado que perde? Né?
Então vamos voltar uns séculos atrás e ver o que aconteceu, vamos dizer, logo no advento da modernidade. Eu vou ler aqui 3 linhas de um livro que é uma coisa majestosa, Radical Enlightenment, de Jonathan Israel. Uma das grandes... Isso aqui é o primeiro volume de uma série, cada um de 1000 páginas, um negócio monstruoso. Então, vamos dizer, tá tudo aqui. Nem sempre a gente concorda com as avaliações que ele faz, mas em matéria de coleção de fatos, dificilmente você vai encontrar uma coisa melhor que isso. Então, diz ele o seguinte: após 1650, um processo geral de racionalização e secularização instalou-se, o qual rapidamente derrubou a velha hegemonia da teologia no mundo dos estudos e lentamente, mas com segurança, erradicou a magia e a crença no sobrenatural da cultura intelectual europeia. Muito bem. Isso aqui é um entendimento geral que se tem do que houve nesse período, geralmente chamado o Iluminismo. Quer dizer, a crença na magia foi afastada junto com a hegemonia da teologia e se instala então um processo de racionalização e secularização. Como se deu isso aí em termos de guerra cultural? Porque se nós caracterizarmos assim, haviam representantes de uma cultura tradicional, aquela que se incorporava, por assim dizer, na igreja e nas universidades. E surge aí uma nova onda, uma nova classe de pensadores, de autores, que rapidamente se sobrepõem aos anteriores e conquistam a hegemonia. Conquistam a hegemonia a tal ponto que hoje a interpretação corrente que se dá ao que aconteceu naquela época foi precisamente a que os próprios novos autores, novos filósofos davam de si mesmos. Ou seja, a autoimagem deles que eles transmitiam foi a que se impregnou nas gerações seguintes. Até que ponto esta autoimagem pode ser falsa? Nós averiguamos quando nós baixamos do plano dessas grandes generalizações históricas para o estudo, vamos dizer, dos fatos concretos, né, para uma espécie de microhistória. Né. Então nós averiguamos, descobrimos, por exemplo, que a apologia, vamos dizer, da liberdade civil e política veio junto com uma nova concepção do homem que o explicava como uma máquina sujeita a determinismos que tornavam a sua liberdade uma coisa simplesmente inexistente. Não é uma coisa estranha? Quer dizer, você prova que o homem é um bichinho ou uma máquina, ou pior ainda, uma máquina, que toda a conduta dele está predeterminada por leis mecânicas, e em seguida você reivindica para esta criatura, assim descrita, a liberdade civil e política. Você pode, vamos dizer, reivindicar a liberdade para a sua bicicleta, por exemplo? Para o seu computador, dizer, o meu computador, ele tem liberdade civil e política, ele tem o direito de ter a opinião que ele quiser, de dizer o que ele quiser, tomar as decisões, de se casar com quem ele queira, de exercer a profissão que ele quiser. Não faz sentido isso. Quer dizer, se você demonstrou que o homem é uma máquina inteiramente determinada por leis mecânicas, a ideia da liberdade civil e política não faz o menor sentido. Daí, quando nós escavamos um pouco mais, nós descobrimos que alguns dos filósofos dessa época tinham perfeita consciência disso. E diziam o seguinte, como Voltaire. Voltaire dizia o seguinte:
é preciso mentir como um diabo. E não só em momentos particulares, mas sistematicamente e sempre. Ora, não houve autor que influenciasse mais esse período iluminino do que Voltaire. O sujeito está ele como Maquiavel, que diz, né, eu nunca escrevo a verdade e quando descubro alguma verdade eu trato de escondê-la o melhor que eu posso. Claro que ele não diz isso em público, ele diz na sua correspondência privada. Declarações do mesmo teor são muito frequentes, entre outros autores do mesmo período, como Diderot, D'Holbach e outros. Né? Então, quer dizer, foi esta gente que removeu a cultura antiga baseada na crença, na magia, etc., e inaugurou uma nova era baseada na racionalidade. Falando, tudo isso está muito esquisito. Né? Mas nós podemos nos perguntar, se esses camaradas eram assim, como Voltaire e outros, como foi que eles levaram vantagem tão facilmente na disputa com os seus adversários? Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.